estou eu aqui segurando a pipoca para não cochilar. O Gui de Freitas está chegando. Deixa eu... Vai registrando. Bom dia, filho. Você tá bem? Tô sim, pô. Assim? Tô sim, assim meio. Tô, pro. Tá indo, vai. Eu tô cansado, pô. Não vai acabar nunca mais esse ano. Gente, que ano, né? Esse aqui. Um ano muito diferente na vida da gente, viu? Mas foi um ano de muito aprendizado. Está sendo um ano de muito aprendizado. A gente tem que enxergar por esse lado, né? Porque senão a gente fica meio derrubado. Cadê meu papel aqui? Tem o papel, a Rani tá entrando. Ui, cadê meu papelzinho lindo? Comi o papel? Achei aqui. Ai. Vamos lá. Peraí que a Pô já vai fazer chamada. Como vocês foram nas provas, gente? Foram bem? Todas que eu fiz, eu fui bem, pô. Ai, que bom, né, Gui? Alguém ficou meio assim, tá meio tenso? Ah, tão bem na fita, porque se ninguém tá tenso, é sinal que o negócio tá indo bem. Só, aí vocês falam para mim, professor, só você não sabe como tá esse bem aí. Vocês acharam que as provas pelo Estuda ficou mais fácil? Alguém aqui gostou do Estuda? Não gostou? O que vocês me dizem do Estuda? Eu achei que ficou mais fácil mexer por lá do que no Google Forms. Ficou mais fácil o acesso para responder, é isso, Rani? Sim. Entendi. Deixa eu registrar a presença de vocês. E as provas estavam difíceis, feitas pelo Estuda, ou não? Estava o mesmo grau de dificuldade? Pelo jeito estava igual, né? Eu acho que sim, Pro. Tem coisa que não tem muito de onde fugir, né, gente? Uhum. Deixa eu ver aqui. Acho que o nome da Dani vem primeiro. Não, a Laura sumiu, hein? E a Dani? É Daniele, né, Dani? Isso. É que você entrou depois na minha lista. Eu tenho que colocar aqui seu nome. Que o último é de matar, hein? Nishikawara? Falar é mais fácil. Sim. Eu erro. Ai, a Júlia tá entrando. Vamos lá. A Camila tá aí. A Bia tá aí, a Camila. Deixa eu ver quem mais. O Guilherme de Freitas. O Guilherme Guzmão tá aí? Tá. Tô aqui. A Júlia acabou de entrar. Maria Eduarda tá aí? Não, né? Não. Monique tá aí. Nívia também não tá. A Rani tá aí. Vitor não e a Dani. Deixei de colocar alguém, gente? Não, né? Júlia, eu pus você? Pus. Queridos, a gente já viu sobre o drama, né? Os dramas que a gente vive aí nas nossas vidas, o cuidado que a gente tem que ter para a gente não sofrer além do limite, porque os dramas eles já são difíceis, mas quando a gente exagera no olhar do drama... Peraí, a Gabi tá entrando. Ai, saudade da Gabi, faz tempo que ela não é. Quando a gente exagera nos dramas, as coisas ficam mais doloridas. Quer dizer, aquilo que já não é fácil fica mais complicado. E o drama traz pra gente algumas armadilhas para sua superação, como o coitadismo, o negativismo,
que nós vimos aí nas aulas anteriores. Agora, nós vamos dar início ao que a apostila chama, na verdade, quando está falando de gênero aqui, é que eles fazem uma comparação dos estilos de arte dos filmes, dos gêneros de filme, com a nossa vida. Então, da mesma maneira que existem os dramas no cinema, nas novelas, na arte, nós também vivemos os nossos dramas reais. Não é só drama de, perdi alguém na minha vida, mas os dramas mesmo de conflitos. E também existe uma analogia com o suspense. Então, os filmes de suspense, que não é todo mundo que gosta dos filmes de suspense. E é assim, vamos primeiro diferenciar. Suspense é diferente de terror. Nas nossas vidas, a gente vive momentos de suspense e momentos de terror. Vou distinguir para vocês os dois casos. Durante esse isolamento, nós vivemos as duas situações. O momento de terror, que foi aquele momento que ninguém podia sair de dentro de casa, o pavor de pegar o vírus, o pavor de sequer ir ao supermercado, o medo de faltar comida, porque logo no começo teve a questão de ir para o supermercado e estocar. Depois tinha gente que foi, não tinha nem papel higiênico, nem sabão em pó para comprar, as pessoas que foram fazer suas compras normais. Por quê? Um grupo de pessoas fez o estoque pelo terror de o que poderia vir a acontecer. Agora, existe o suspense. Por exemplo, quando as aulas vão voltar? Quando os trabalhadores vão sair do home office? Tá todo mundo ali, como se estivesse assistindo um filme, à espera do que vai acontecer. A gente sabe que aquilo vai se resolver, mas a gente não sabe quando e como isso. Então, a Pro está fazendo a distinção do que do suspense que a gente vive na nossa vida e do terror que a gente vive na nossa vida, que são os fatos reais. A gente está vivendo, neste momento, vivemos o terror, ainda tem gente presa nesse terror, o que a gente não pode recriminar, porque cada um tem a sua vida, tem os seus sentimentos, tem a sua forma de lidar com isso, e cada um administra isso de uma maneira. Então, não dá para eu dizer assim, já passou tanto tempo e a pessoa ainda está desse jeito. Não, as pessoas ainda precisam tomar os seus devidos cuidados. O problema é quando as pessoas ficam apavoradas. Então, o suspense é um medo natural que a gente tem que ter. Então, todo mundo tem que ter o seu medo. A gente não pode ser tão destemido. Deixa eu marcar a presença da Gabi antes que eu esqueça. A gente não pode ser tão destemido assim, porque se a gente não tiver um pouco de medo, a gente corre o risco de se enfiar em situações muito complicadas. Correr risco de vida. Por exemplo, a pessoa vê um assalto e ela vai em cima, ela não tem medo daquela circunstância, está vindo um ônibus, ela não tem medo de atravessar. Então, quando a pessoa ela não tem medo, ela se coloca em risco, coloca às vezes outras pessoas em risco. Então, esse ato destemido não é um ato prudente. É saudável ter medo, não é saudável ter excesso de medo. Se alguém aqui é uma pessoa temerosa, não há nenhum problema. O problema é quando a gente fixa no temor. Outra coisa, o suspense traz para a gente aquilo que eu falei para vocês da expectativa. O oposto do suspense seria a surpresa. Então, existem algumas situações que existe uma expectativa, a gente sabe que aquilo vai acontecer, mas a gente não sabe o momento. A surpresa pega a gente de uma maneira inesperada. Então, assim como o medo, assim como o terror, assim como a expectativa, o que nos pega de surpresa também tem impacto na vida da gente. Nós temos também outras situações que a gente precisa lidar, que seriam como se fossem os mistérios. Existe aquilo que a gente tem um processo emocional, que a gente sabe que aquilo vai evoluir, que a gente
vai conseguir destrinchar, mas existem aquelas coisas que a gente não sabe de onde veio, não sabe quem falou, não sabe como lidar. É um mistério. Ó, o que está passando na cabeça do meu pai? O que está passando na cabeça do meu filho? O que está passando na cabeça do meu namorado? Às vezes são mistérios, a gente não sabe. E por causa desse mistério, às vezes a gente é afetado com a decisão que a pessoa toma, que pode ser uma decisão surpreendente. Às vezes é uma decisão, gente, que meio que a gente está meio que esperando ali. A gente vai observando, observando, observando. Então, a gente vai estar tratando nessas aulas, né, que não serão muitas sobre esse tema, sobre essas coisas que nos pegam de surpresa e sobre os nossos medos. Eu quero compartilhar com vocês uma animação, ela é bem gostosinha, tá? É uma bem bacaninha. Espera só um pouquinho que eu vou colocar aqui para vocês, que eu queria ilustrar. Eu fui procurar uma ilustração que fosse bem simples, não fosse pesada para se compreender. Eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá bom? Veja se alguém se identifica com isso, porque às vezes a gente se identifica um pouquinho com essa situação e aí a gente, de repente, tem a oportunidade nesse momento de entender e superar algumas coisas. Vou fechar, tá? O compartilhamento. É que o YouTube, se eu não fechar lá também, daqui a pouco ele tá dando na nossa orelha aí. Peraí. Pronto, fechei. Ô, Gabi, o que você viu ali naquele... Ah, peraí que eu tô mutada. Não tô mais mutada. O que você viu no desenho? O que você reteve? Cadê, Gabi? Sumiu? Sumiu. Rani, o que você viu naquele desenho? Eu vi, tipo, a coisa que eu senti quando eu assisti o desenho. Desculpa, deu uma cortada. Eu não sei se foi para mim ou se foi realmente o seu. Repete para Pro, por gentileza. Você viu? Pro, quando eu vi o desenho, eu senti que era uma coisa sobre companhia ou apoio, entendeu? Emoções. Tá, companhia. O que me passou? Tá. Júlia, o que você percebeu do desenho? Como que você
Que leitura você fez do desenho? Eu percebi que, tipo, às vezes eu tento não ter medo de nada, mas eu vi no desenho que às vezes o medo pode ajudar. Tá. Camila, o que você viu ali no desenho? Eu vi uma pessoa que estava vendo o medo dos outros, das coisas, daí procurava nele, não tinha nenhum. Até que aconteceu um acidente, que foi quando ele desenvolveu o medo. Medo de alguma coisa. Delgado, o que você viu ali? Qual foi a sua percepção, filho? Pro, assim, de acordo com a minha análise, assim, eu acho que é um pouco de tudo que tipo, todo mundo falou até agora. Tá, mas faz um resumão com as suas palavras. Eu achei que, de acordo com o vídeo, tipo, o medo era bom pro desenvolvimento, tipo, isso ele queria explicar isso. Dani, Assim, eu vi que ele ficou aliviado, assim, que viu que ele não tinha nenhum monstrinho, assim. Não sei o que era, tipo, não sei explicar o que era. Mas ele ficou aliviado. Aí quando aconteceu o acidente e depois dele se recuperar, ele viu que ter o medo, que é o monstrinho, não é uma coisa ruim. ô Monique, Monique não falou ainda, né? Não. Você, qual a sua leitura do desenho, Monique? Eu vi que ele se sentia meio que estranho por não ter o mesmo bicho, o medo, né, que os outros, e quando ocorreu ele se sentiu bem, porque o medo ajudou ele a não sofrer o outro acidente. Aí ele ficou feliz e abraçou o medo, né? Tá, Bia, como você viu isso? Como você viu a animação? Eu entendi que o medo pode ser bom, mas também pode ser ruim, como no cara que estava tentando apresentar. Quem não foi ainda foi o Guilherme de Freitas, né? Que não falou para mim ainda. Gui, fala para Pro. Eu vi através desse vídeo que o medo, né, assim, não em excesso, né, mas tipo, o medo é algo bom, que faz com que a pessoa não faça as coisas erradas, sabe? Né? Não toma Sim. atitude que pode prejudicar a vida dela e a vida dos outros. Sim. Vamos lá. Vamos analisar algumas coisinhas. Quando eu falar isso, eu gostaria muito que vocês parassem para pensar nos desafios que vocês enfrentam na vida. Nos medos que vocês enfrentam, ou que vocês veem algumas pessoas enfrentarem. Inclusive, eu vou compartilhar para vocês um medo que eu tenho, já eu falo para vocês. Isso não é programa de televisão não, tá? Não vai entrar o intervalo agora, mas já eu conto para vocês. O que acontece? O personagem, se vocês olharem, ele tinha uma vida normal. Uma vida normal. Primeiro personagem. Tinha uma vida absolutamente normal. Onde começa o medo dele? Ele faz uma selfie, ele amplia aquela selfie e ele começa a ver lá no fundo coisas que não existem. Então, quando ele olha lá atrás dele, ele coloca coisas na cabeça dele que não existem. Então, o medo, ele pode partir de uma realidade que não existe. Uma realidade meio insana, uma realidade que está aqui, ó, na minha cabeça, ó, escrito na minha testa, eu olho no espelho e assim, perigo, mas é um perigo que não é real. Outra coisa, vocês viram no elevador a mulher que começa a ter medo e o medo sufoca e cobre-a e ela já não se encontra mais, tudo que se vê é escuridão, trevas? É assim que pode acontecer com a gente. Quando a gente é tomado pelo medo de uma forma tão absurda, a gente pode ser sufocado por esse medo. E o medo, muitas vezes, é um medo irreal. É um medo irreal. Vou dar um exemplo para vocês.
Mesmo do elevador. Os elevadores travam? Travam. Eu tenho 46 anos de idade. Já tomei várias vezes o elevador. Nunca fiquei presa no elevador. Nunca. Nunca. Isso não quer dizer que eu estou isenta de ficar presa no elevador. Mas eu não posso entrar nos elevadores todas as vezes e pensar, eu vou ficar presa. Eu sei que eu corro esse risco. Mas não quer dizer que isso vai acontecer comigo. E se acontecer comigo, não quer dizer que isso vai se repetir. A pessoa tem medo de viajar de avião. Nunca viajou de avião, nunca entrou, porque tem medo que o avião vai cair. O índice de acidentes com veículos automotores é muito maior do que o número de avião que cai. Aí a pessoa fala assim, mas acontece quando cai, morre muito mais gente. Tá, mas soma o número de mortos de veículos automotores, que ainda é superior à queda de um avião. E eu fantasio na minha cabeça aqui, ó, bem linda, que o avião vai cair. É um medo baseado em fatos que não são racionais. Então, muitas vezes, quando a gente sente o medo e a gente não para pensar e para raciocinar e a gente deixa esse medo tomar conta de nós mesmos, o que vai acontecer conosco? Nós podemos nos paralisarmos. A gente pode se bloquear e aí a nossa vida para. A gente deixa de aproveitar algumas coisas, gera o que vocês já ouviram falar do transtorno do pânico. A pessoa não sai com medo de coisas ruins acontecerem e ela passa mal de verdade, tá? Ela sente a falta de ar de verdade, o coração acelera, ela tem a sensação de que ela tá tendo um infarto e tudo tá aqui dentro, ó. Tudo tá aqui dentro. Eu já falo para vocês sobre essa questão aqui de como a gente pega, como a gente trata isso com as nossas mãos. Eu falei para vocês assim, que eu tinha um medo, meu medo é irreal, e o meu medo eu vi lá, um baita do marmanjo em cima de uma cadeira com um ratinho correndo em volta, um ratinho como se fosse o medo. É insano uma pessoa adulta, gigante, grande, sentir-se acuado por causa de um rato. Por causa de um rato. Eu tenho pavor de rato. Tenho pavor de rato. Pavor. A palavra não é medo, é pavor. E o pavor, ele não é racional. O pavor é o que nos leva ao descontrole. Então, quando você fica apavorado, por exemplo, num sequestro, num assalto, você fica vulnerável a que coisas ruins aconteçam para você. Por exemplo, você está num assalto. Não estou criticando, viu, gente? Eu estou dando exemplo de coisas que podem acontecer e é importante que vocês tenham esse conhecimento com vocês para que vocês não sofram de um transtorno depressivo, de um transtorno transtorno do pânico. É importante vocês terem esse conhecimento para vocês entenderem e conseguirem saber que há a possibilidade de um diálogo entre vocês e o medo, entre vocês e a situação difícil. Então, a pessoa ela está lá sendo assaltada, sendo sequestrada e bate pavor nela. Ela tenta correr, ela toma um tiro nas costas. Porque ela se apavorou. A gente não está tirando a razão, o direito dela de se apavorar, porque é um ser humano, se apavorou com aquela situação. Ok. Mas qual é a consequência da gente se apavorar, da gente não conseguir manter a calma, a serenidade e controlar o nosso medo? A consequência pode ser grave. Ou a gente está vivendo um tempo de tanta violência, é que a gente não está saindo agora, mas a gente vive um tempo de tanta violência que você tá andando na rua e você olha para uma pessoa e você acha que você vai ser assaltado. Você corre para o meio da rua e não vê que um carro está passando. E você se atropela. Você se expõe ao atropelamento. Você atropela o carro. Na verdade, não é o carro que te atropela, né? Eu usei a expressão errada. Você se atropela, não. Você atropela o carro. Não é o carro que te atropela.
São coisas que acontecem por causa do nosso pavor. Pavor é o medo exagerado. Quando vocês perceberam quando a situação se resolveu? Quando foi que a situação amenizou, resolveu? Alguém? Se habilita? Ninguém se habilita a dar assim, um chute de por que as coisas aconteceram, como a coisa se resolveu na animação. Nossa, eu vou ter que pedir um voluntário. A minha mãe mandou eu escolher esse daqui. Como eu sou teimosa, eu escolho esse daqui. Bia, sobrou para você. O Gui já abriu o microfone, o Gui te salvou, viu? Eu ia falar que eu não entendi a pergunta. Não tem problema, explico de novo. Como é que o problema do medo se resolveu na animação? Quando, em que momento acabou a tortura do medo? Ajudou, Gui, na pergunta? Acho que sim, eu tô pensando. Não, tudo bem, só para... Porque, de repente, a sua dúvida era dúvida de outro. Quando o carro deu um susto nele, alguma coisa assim? Quando o carro deu um susto nele, foi nesse momento? Vocês concordam? Tem alguém que pensa diferente? Gente, existe um momento que ele pega o medo no colo. Ele encara o medo. Ele encara não o medo, ele encara o monstrinho. Se não me engano, é no hospital. Que o monstrinho tá lá na cama. E ali começa o diálogo dele com os monstros interiores dele. Todo mundo tem seu monstro interior. O meu monstro pode ser diferente do da Rani, pode ser diferente do Delgado, pode ser diferente do Freitas, pode ser diferente da Dani, da Camila, da Bia, da Júlia. Da Monique, cada um tem o seu medo, gente. Cada um tem seu monstrinho aí dentro. E enquanto a gente não tiver um encontro com o nosso monstrinho, as coisas não vão melhorar. Então, a gente precisa dialogar com o nosso monstrinho e entender que o nosso monstrinho, ele faz parte da nossa constituição. É lógico que o nosso monstrinho interior, quando ele é elevado à enésima potência, ele vira pavor. Ele vira perseguição nossa conosco mesmo. Mas a gente precisa aprender a conversar com ele. A gente precisa aprender a conversar com as coisas que nos assustam, com as nossas incertezas, com as coisas que a gente espera ansiosamente. A gente precisa aprender a conversar com a gente e dar o nosso valor sem ter medo do que o outro vai pensar a nosso respeito, porque os medos também passam por aí, pelo julgamento do outro. Então, o que o outro vai pensar se eu fizer isso? Ou o que o outro... O ano passado, teve o carnaval lá na escola. Aí, de uma determinada sala, tinha uma determinada aluna que ela estava com uma expectativa de ir com uma determinada roupa. A mãe customizou a roupa dela, ficou top, ficou maravigold a roupa da menina. A mãe pôs neon e tal, não sei o quê, caprichou. Mas a menina queria a tal da fantasia. E a fantasia era cara, e a mãe explicou que não tinha dinheiro para comprar. Por que eu sei desses detalhes? Porque ela foi conversar comigo e, desabafar a frustração. Aí por que você queria tanto? Porque todo mundo ia vir com uma fantasia assim, já tinha combinado, fulano ia ser assim, e eu queria a minha assim, não sei o quê. E então, ela estava se sentindo mal, porque ela achou que as pessoas estavam julgando-a e achando que a fantasia dela era inferior.
Então, ela não estava conseguindo conversar com o monstrinho dela. Porque ela estava preocupada com o julgamento do outro. O monstrinho dela, naquele momento, era esse julgamento. A minha pergunta para vocês é: quantas vezes vocês permitem que esse tipo de monstrinho entre na vida de vocês e na mente de vocês? Quantas vezes esses monstros entram na cabeça de vocês? Quantas vezes os pavores sem fundamento entram na cabeça? São coisas que a gente precisa pensar, porque enquanto a gente não tiver o controle disso, o raciocínio, deixar que as emoções passem pelo lado racional da gente vai sofrer. E a emoção não é no coração. A emoção, ela acontece no nosso corpo, sim, é verdade. Mas ela é um diálogo na nossa mente. E talvez de todos os sentimentos que a gente vai lidar esse ano e esse semestre agora, talvez esse seja o mais difícil. Por quê? Lá no drama, a gente vive o drama. Mas a gente sofre de um pavor gigantesco de não conseguir resolver e superar as coisas. Sei lá, você às vezes se expõe a riscos, mas você sofre um pavor gigantesco das consequências disso. Eu vou colar. Eu vou falar para minha mãe que eu estou em tal lugar e eu não estou. Depois bate um certo pavor dessa consequência. Então, talvez, não estou dizendo que tem um que é mais ou menos, não. Mas talvez esse seja um dos mais difíceis, a gente lidar com os nossos monstros interiores. E dentre esses monstros também está a nossa autoestima, está a situação da nossa família, nossos problemas de uma maneira geral. Tudo bem, meus queridos, até aqui? Há alguma dúvida em relação ao que a gente falou? Que eu falei, né? Porque se eu não tiro, assim, tacar a rolha de vocês, ninguém participa. Hein, Júlia, algum comentário? Não, deu para entender tudo. Deu? Ó, na página 45 tem uma frase muito forte que diz assim: sonhe como se fosse viver para sempre. Viva como se fosse morrer amanhã. A gente não pode ser paralisado por nada. Então, a gente tem que ter perspectiva, a gente não pode ter amarras, mas a gente tem que viver a gente tem que olhar para frente, mas tem que viver intensamente hoje. Então, a gente precisa cortar tudo aquilo que tem nos amedrontado, porque isso faz diferença nas nossas vidas. Pensem nisso. Todos vocês têm medos, todos vocês têm monstrinhos, porque é humano ter os monstrinhos. Mas a gente precisa encarar esses monstrinhos nossos. E o monstrinho pode ser até: será que ele vai gostar de mim? Será que ela vai gostar de mim? Será que eu vou ser aceito num grupo? Isso tudo pode virar monstro. Não permita que as coisas da vida cotidiana paralisem vocês nos sonhos de vocês e vocês deixem de viver o hoje com qualidade, porque vocês simplesmente estão presos com os monstrinhos de vocês. Eles são úteis, como vocês falaram, eles são úteis, mas eles não podem ser maiores do que vocês. Tudo bem? A página, deixa eu ver, de vocês é 46. Fala que se vocês estivessem numa situação de... Isso eu estou colocando para vocês. Se vocês estivessem numa situação de suspense, vocês não saberiam o que aconteceria, certo? Como seria isso na vida de vocês? Eu vou deixar para vocês uma atividade adaptada lá no Classroom. Gostaria muito que vocês fizessem. Ela vai funcionar como se fosse essa página 46. Eu gostaria que vocês fizessem por conta de exatamente ser um ponto muito delicado essa questão do monstrinho. Mas eu não vou obrigar vocês, como já foi falado uma vez para mim, aqui que vocês têm uma certa dificuldade por causa do volume de atividades. Mas seria bem bacana vocês participarem. Tá bom, gente?
Se vocês não tiverem dúvidas, faltam 3 minutos e meio, mais ou menos, para a nossa aula. Aí eu encerro a nossa reunião. Beleza? Vou encerrar, hein, gente? Em 3, 2, 1, hein? Beijo para vocês. Até a semana que vem. Tchau, Pro. Tchau, Tchau, queridos. Pro. Tchau. Tchau, Pro. Tchau.